capítulo de número 1. Agora desliga para mim, por favor. Obrigado. Glória a Deus. Neemias, capítulo 1. Eu queria pedir para os jovens, depois que nós fazer a leitura, os jovens louvar aquele hino A Nova Chance. Amém? Venham todos os jovens depois para cá, depois da leitura. Louve a nova chance. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: Deus tem uma nova chance para nós. Amém? Neemias capítulo 1. Quem achou o texto, diga: eu achei. Quem não achou, diga: tá difícil, pastor. Neemias é bem fácil de encontrar. É só os irmãos encontrar Esdras. Amém? Ou o livro de 2 Crônicas. Correto? Amém? Neemias capítulo 1, versículo de número 1. Tem alguns irmãos que estão procurando, eu espero. Tem alguns que já desistiu procurando. Achou aí, certo? Quem desistiu pode acompanhar na tela ali, ó. Verso 1 diz assim, ó: as palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Verso 5. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, e também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração de teu servo, à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Ele era o quê? Verso 2, capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho
e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Diga assim: edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo tempo. Amém? Senhor, é a tua palavra sobre a qual nós acabamos de fazer essa leitura. Lhe pedimos que o Senhor possa continuar falando conosco através dela. O Senhor sabe exatamente como nos encontramos neste dia, Pai. O Senhor conhece os nossos corações, conhece as nossas dificuldades. Por essa razão, eu lhe peço que o Senhor possa falar com a tua igreja, com cada um dos irmãos que aqui estão. O povo é teu, a igreja é tua, Senhor. Este lugar é teu. Revela-nos, portanto, a tua glória mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Venham jovens para cá. Nova chance. Esse louvor aí, vem todos. Vem, Jamile. Vem. Vem, Cris. Aqui, ó. Vamos, Cris. Vem, Sueli. Vem cá. Vem ajudar os jovens nesse louvor. Vem, Júlio. Vem cá, Júlio. Lauri, vem cá, Lauri. Vem cá. Cantar junto. Tem mais alguém aí? A Victória aqui, ó. Pega a Vic. Karine. Cadê a Karine? Cadê o Leomar? Vai lá, Robson. Troca com o Leomar lá. Vem cá, Leomar. Vem aqui, Leomar. Ah, o Felipe. Vem aqui, Felipe. Ronaldo. Vem, Ronaldo. Vem. Continua aí. E Léo. Mais uma chance. Eu não vou parar de acreditar que a minha história vai mudar. Eu sou aqui uma nova chance.
Saiba que eu sempre fiz. Não dá para Deus tem nova chance para você. Deus tem nova chance para você.
Vai! Folhas erradas, muitas vezes fizeram só mais uma chance. Só mais uma chance, Senhor. Não vou parar de abra o teu coração nessa noite. Levante as suas mãos e peça para Ele nessa noite. Senhor, glória.
Vem aqui a Crislene e a irmã Jamile, vem aqui na frente. Abençoado. Deus abençoe. Sente-se, por favor, meus irmãos. Que princesa. Meu Deus do céu. Ah, é muito linda. Queridos irmãos, eu pedi para os irmãos louvarem esse hino para que a nossa irmã Crislene e também a nossa irmã Jamile sinta saudade disso. Amém? Amém, Cris? A irmã Crislene me procurou semana retrasada, salvo engano, e ela, semana passada, pedindo uma pausa na mocidade. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Ela me procurou, nós conversamos, eu, a Fabi e ela vai dar uma pausa. Ela foi líder na mocidade também, no passado. Eu pedi para todo mundo vir, porque eu vi um monte de rostinhos aí que tem história na mocidade. E eu conversei com a nossa irmã Jamile também, tem uma história linda na mocidade, né? Ela falou: pastor, eu não gosto muito de cerimônia, mas eu precisava fazer isso, para que os irmãos possam louvar a Deus pela vida dessas irmãs. Louva a Deus pela vida delas. É apenas uma pausa para vocês duas. Amém? Uma está atarefada, duas princesas para cuidar, trabalho, e a Jamile está em faculdade, trabalho também. Nós conversamos, alinhamos, e agora nós vamos orar pela vida delas de outra forma, para que Deus possa cuidar delas na vida delas profissional, né, na área secular da vida delas, mas elas não vão deixar a igreja. Amém, meus irmãos? Amém. É só o departamento por um período. Amém? Por um período. Ambas têm capacidade para liderar os jovens. Amém? Então eu queria que vocês fizessem barulho pela vida da serva de Deus. Eu não queria, eu orei muito ao Senhor, conversei com ambas. Não é verdade, minhas irmãs? Certo? Nós conversamos. Eu demoro muito para tomar uma decisão, né? Eu gosto que a decisão seja em conjunto, né? E aí chegou o momento. Muita tristeza no coração. Amém? Deus abençoe vocês e vamos firmes. Amém? E agora a mocidade outros jovens vão dar direção aí na questão da regência. Amém? Deus abençoe. Louve a Deus mais uma vez pela vida delas. Deus abençoe. Vem aqui, irmã Cris. Vem aqui. Irmã Jamile, vem cá. A Fabi falou, vamos orar por elas, então ela vai orar por vocês. Pode ser? Pode ser? Vocês recebem? Recebem? Os irmãos comparecendo. Vamos orar pela vida delas, como o pastor falou. Fizeram uma história nessa mocidade, uma história muito linda. Contribuíram demais, demais. E é só Deus para retribuir tudo que vocês fizeram. Então, em nome da igreja, eu quero agradecer vocês, render gratidão a Deus pela vida de vocês, por tudo que vocês fizeram por essa mocidade. Amém? Vamos orar, igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, neste momento, meu Deus e meu Pai, apresento a vida da tua filha, ó Pai.
Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, apresente em Tuas mãos, ó Pai, cada sonho, meu Deus, meu Pai, cada projeto, a vida delas, Pai, a família, Pai, a casa, o lar, Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai. Põe as Tuas mãos, ó Pai, direcionando, Senhor, meu Deus, meu Pai, cada passo, cada decisão, meu Deus, meu Pai, que daqui para frente elas vão tomar, Pai. Deus Todo-Poderoso, cuida delas em tudo, ó Pai. Supre todas as necessidades, ó Pai querido. Pai eterno, eu louvo a Deus. Louvo o Teu nome, Senhor, por tudo que fizeram, Pai, nesse grupo de jovens. Deus Todo-Poderoso, venha honrar, Pai, cuidando, Senhor, de tudo, Pai. Tudo, tudo, tudo. Que nada venha faltar, Senhor, meu Deus, meu Pai. Cuida delas, guarda, Senhor, meu Deus, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, meu Deus. Continua, Senhor, meu Deus, meu Pai, guiando os seus passos, conduzindo a vida delas, ó Pai, no centro da Tua vontade, Pai querido. Que o coração delas, meu Deus, meu Pai, esteja sempre voltado a Ti, Pai querido. Sempre, meu Deus, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, meu Deus, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo não se afaste, Pai querido, da vida delas, ó Pai. Derrama, Senhor, o óleo sobre a cabeça delas, ó Pai querido. Aonde elas estiverem, ó Pai, que o Teu Espírito Santo acompanhe, ó Pai. Que elas venham ser testemunho, ó Pai. Testemunho vivo, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, anunciando, Pai, o Teu Evangelho. É o que eu te peço, Pai. E já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãs. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Pode sentar, meus irmãos. Agora é 8 horas. Eu vou ser bem breve na ministração. Glória a Deus. Virão outros ajustes aí ao decorrer dos dias para a gente poder para o bom andamento da obra. Amém? Deus abençoe. Queridos irmãos, Neemias, ele, na história bíblica, Neemias possui uma grande representatividade, principalmente no que diz respeito à reconstrução dos muros de Jerusalém, e foi chamado por Deus para executar essa obra. Mas o desejo de cumprir e de executar a obra não nasceu de uma hora para outra. Nasceu através de um contritamento e um quebrantamento. O motivo que levou Neemias a entrar no cenário bíblico, por consequente também na história bíblica, foi porque ele era, segundo o próprio texto, copeiro do rei. Artaxerxes, né? Segundo o texto. Neemias está na Pérsia nesse momento. O povo de Israel, os judeus, uma parte havia regressado para a sua nação, para a sua terra, vindo, portanto, do cativeiro babilônico. Então uma parte regressa para a sua nação, para a sua terra, e quando eles chegam na sua terra, se deparam por um cenário destruído, de destruição. Neemias ficou trabalhando na Pérsia como copeiro do rei. Neemias ficou trabalhando lá. E uma parte dos judeus já estava na sua terra. A questão é que existia uma palavra de Jeremias, capítulo 25, que o povo ficaria 70 anos na Babilônia. E depois regressaria para a sua nação, para a sua terra. Deus ajuntaria o seu povo novamente. Mas Neemias continuou trabalhando. O texto vai dizer que um dos seus irmãos foi até ele e contou o cenário em que se encontrava Judá.
Jerusalém. Os muros estavam destruídos e as portas estavam tomadas a fogo, ou seja, um cenário de destruição. Então a conversa partiu deste homem chamado Hanani, que disse para Neemias como se encontrava Jerusalém. Jerusalém estava destruída. E Neemias pergunta: como se encontra então os meus irmãos, o povo que regressou? Aí o Hanani contou para ele como se encontrava. E disseram-me: o restante que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Será que não é porque você não acaba aí, irmão? Está tudo ligado aí? Desliga isso daqui para mim, pastor Cleber, por favor. Só para desencargo. Aquele ali também está ligado também. Tem uma luzinha acesa aí. Estou vendo daqui. Agora desligou. Então, o cenário era destruição. Neemias recebe um relatório de Hanani e um dos seus irmãos que ali estavam em Judá. E a Bíblia diz que, ouvindo isto, Neemias, ouvindo estas palavras, se assentou e chorou. Ouvindo o relatório de Hanani, ele se assentou e chorou e lamentou por alguns dias. E esteve jejuando perante o Senhor, Deus dos céus, jejuando e orando pelo seu povo. O verso de número 5 mostra a forma pela qual Neemias orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel. Por que ele estava orando? Pelos filhos de Israel. Reparem, meus irmãos, que Neemias recebe um relatório e a Bíblia diz que ele se lamentou e chorou por alguns dias e jejuou e orou ao Senhor por conta do estado dos seus irmãos e da nação que ele vivia. Então a oração diz respeito ao estado em que os seus irmãos se encontravam. Miséria, humilhação. As fortalezas de Jerusalém estavam destruídas. Os muros estavam derribados. As portas foram queimadas a fogo. Não existia proteção nenhuma para Israel. Israel estava vulnerável diante dos olhos dos inimigos. Era uma humilhação para uma nação não ter uma fortaleza, Ronaldo. Os muros indicavam uma proteção para a nação. Israel estava desprotegido. Israel estava vulnerável, irmão João. Por quê? Porque não tinha os muros protegendo. Deus, Mansuelen, ele acampa ao redor daqueles que o temem e também os guarda. De outra maneira, Deus está dizendo para nós nessa noite que quando nós estamos protegidos por Ele, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia, Ele é a nossa fortaleza, pastor Gleber. Se Ele é a nossa fortaleza, nós estamos protegidos, ao passo que, quando nós estamos distantes e vulneráveis, os muros derribados, as portas destruídas, nós ficamos desprotegidos. Então, eu digo aos irmãos que nós devemos clamar pela presença do Senhor. Devemos clamar para que Ele venha estar ao nosso lado.
No seu levantar, no seu caminhar, Deus vai estar com você. Alguém recebeu essa palavra aqui nessa noite? No seu levantar e no seu deitar, Deus vai estar com você. O guarda de Israel não dorme. Não dorme. O guarda de Israel não dorme. E a oração de Neemias é para o seu povo. Só que, escute um segredo espiritual. Quando Deus planta em nós algo, quando Deus coloca em nosso coração algo, irmã Tatiane, Ele também nos leva para a oração. Quando Deus coloca algo em nós, quando você acorda pela manhã e Deus começa a ministrar no seu coração, Ele está querendo dizer para você que tem algo diferente para realizar na sua vida. Quando um hino não sai da sua cabeça, quando uma ministração não sai do teu coração, Deus está dizendo assim: eu estou ministrando no teu íntimo, receba a minha palavra no teu coração. É um segredo espiritual. Se Deus plantou no teu coração, é porque Ele conta com você. Olha para o teu irmão, diga assim para ele: Deus conta com você. Deus plantou no teu coração uma vontade de fazer algo para Ele. Se Ele plantou, então faça alguma coisa para que os planos do Senhor sejam realizados sobre a tua vida. É tremendo isso, Edson. Sabe por quê? Porque Neemias, ele recebeu a revelação. Não foi? Ele recebeu a revelação. Ele chorou, se lamentou, jejuou e orou. Só que oração sem ação não tem eficácia. Diga comigo assim: oração sem ação não tem eficácia. Não basta orarmos, que é um problema. Qual é o problema? Deus plantou no meu coração uma vontade de fazer algo. Deus me incomodou em relação a alguma coisa. Se eu orar e ficar somente na oração, Daniel, sabe o que vai acontecer? Essa chama vai começar a se apagar. O tempo vai começar a apagar aquilo que Deus já colocou no meu coração. Então, se Deus me chamou para orar, Ele quer que eu faça alguma coisa em favor dEle, pela obra dEle. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus está te chamando nesta noite. Como diz a palavra, o apóstolo Paulo, recebendo a revelação do Espírito Santo, Jesus disse para ele assim: duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões de Deus. Não dá para ficar teimando com a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quanto mais a gente teima, mais Ele nos pressiona. Quanto mais a gente fala que não vai fazer, mas Ele nos chama. Sabe por quê? Porque a vontade dEle sempre prevalece sobre as nossas vidas. Será que você pode levantar as suas duas mãos para o alto? Não aplauda não, diga assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus, adorado seja o nome do Senhor Jesus. Neemias não ficou somente na oração. Neemias foi para o campo da ação. Deus conta com você. Eu vou repetir para você entender. Olhe para mim. Olhe para mim. Deus conta com você. Eu vou repetir para você compreender o que Deus está falando aqui nessa noite. Deus conta com a tua entrega. Deus conta com o teu serviço. Deus conta com a tua verdade. Deus conta com você. Me ajuda a pregar. Olha para esse irmão aí e diga para ele assim: Deus conta com você. Quando nasce um sonho dentro da gente, Deus quer que nós executemos ele através de ações. Porque o mundo está cheio de boas intenções. É ou não é? Tem muitas vozes falando e pouca ação. Então, se Deus plantou algo em você, permita o Espírito Santo de Deus realizar a obra na sua vida. O Jeremias, ministro, o Jeremias falou: Senhor, eu não sei falar.
Eu sou como uma criança. Não sei falar. Deus admoestou ele dizendo assim: não diga que és uma criança, porque eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Receba essa palavra no nome de Jesus. Se Deus te chamou, Ele é garantidor daquilo que Ele vai fazer na tua vida. Se Deus está te chamando, pode descansar o teu coração, porque Ele vai garantir a sua caminhada, a sua trajetória, vai estar na palma das mãos do Senhor. Não precisa temer. Neemias era o quê? Neemias era o quê? Quem está comigo, diga glória a Deus. Neemias era o quê? Copeiro do rei. Artaxerxes, é até difícil pronunciar. Todos os dias Neemias entrava feliz para poder servir ao rei. Todos os dias. Mas depois desse dia, pastor Kleber, mudou as coisas. Mudou o empenho dele, a motivação dele, a alegria de estar na presença do rei. Todo copeiro, meus irmãos, todo copeiro era eunuco. Não tinha mulher. Todo copeiro era eunuco. Mas Neemias era feliz. Ele servia ao rei. E o serviço do copeiro, irmã Rita, sabe qual que era? Provar o vinho antes do rei. Ele dava vida pelo rei. Ele se alegrava na presença do rei. Se precisasse, ele morria na presença do rei. Deus está falando aqui nessa noite, meus irmãos. Nós devemos entrar na presença do rei com alegria. Nós devemos dar a vida pelo rei. O rei dos reis e senhor dos senhores. Quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos é o rei da glória. Glória a Deus. Pastor, eu estou triste por conta das condições que eu estou vivendo. Receba essa palavra no nome de Jesus. Se você vier entregar alguma coisa para aquele que pode te abençoar, Ele proverá as suas necessidades. Nada vai lhes faltar. Nada vai lhes faltar. O problema está em que nós entramos querendo algo e não entregar algo para Ele. É esse que é o problema, Fabiano. Porque nós entramos no culto dizendo: hoje eu vou pedir. E Deus está dizendo: eu não quero que você peça. Você está perdendo a oportunidade de me entregar o melhor. Você está perdendo a oportunidade de me adorar. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é mantenedor, Ele é provedor das nossas necessidades. Enquanto nós o adoramos, Ele cuida das nossas coisas. Levante as suas mãos e creia nisso. Entregue o louvor para Ele nesta noite, como oferta suave às suas narinas. E que se achegue à presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. A glória dele. O louvor que nós cantamos é para Ele. A pregação vem dele, é o Espírito Santo que ministra em nossos corações. O serviço que temos é dele, os talentos e dons que ele nos entregou, é ele que nos deu. Portanto, a glória é dele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Adorado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Levante as suas duas mãos, diga assim: louvado seja o nome do Senhor. Me ajuda a pregar aí para quebrar o gelo. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, vamos parar de graça. Eu vou falar para minha esposa: vamos parar de graça. O culto é dele, não é nosso, não é para mim, é para ele. Então nós devemos louvá-lo. Neemias mudou a feição, Daniel. Está tocando muito hoje, irmão. Ele mudou a feição. O serviço já não era como antes, porque os seus irmãos estavam perecendo. Eu não consigo compreender, irmãos, como nós não ficamos tristes quando alguém está sofrendo. Quando a nossa irmandade está sofrendo, a Bíblia fala o quê? Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Eu vou falar uma coisa para vocês, vocês me permitem? Eu perdi as contas de
Tantos velórios eu fui nesses últimos 3 anos. De vez em quando eu falo, meu Deus, mais um. Meu irmão que está comigo falou assim, eu não tenho coragem não. Eu falei, meu filho, você não está entendendo nada. Já virou costume. Mas eu tenho uma certeza. A Bíblia fala assim que é melhor num velório do que numa festa. Eu tenho uma certeza que algumas dessas pessoas, bom, Ronaldo, um dia vão pensar assim, aquele irmão carequinha, que nem me conhece direito, mas sabia que eu era da igreja, que tinha um irmão, ele deu uma parecidinha que eu lembro dele. Entende? Por quê? Porque a presença às vezes fala mais do que milhares de palavras. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Compaixão, irmão. Compaixão da dor do outro, das provações do outro. O mundo é um mistério. Tem horas que nós estamos lá em cima e tem horas que nós estamos lá embaixo. Quando nós estamos lá em cima, nós devemos acolher aqueles que estão lá embaixo. Sabe por quê? Porque um dia nós estaremos lá embaixo também. Quem tem motivos para agradecer ao Senhor aqui? Quem tem motivos para louvar o Senhor? Olha só, a minha irmã está aqui. De vez em quando eu vejo a minha mãe, ela fala assim, eu quero um bife. Sabe por quê? Porque às vezes ela não tem. E você tem comida na sua casa. Você tem carne para comer. Você tem frango para comer. Você tem alimento diário. Tem pessoas que não têm. E quando tem, fica todo feliz. Fala, chegou o meu momento. E às vezes a gente começa a reclamar. Ficamos carrancudos. Brigamos por tudo e por todas as coisas. E Deus está provendo as nossas necessidades. Deus está suprindo as nossas necessidades. Deus está providenciando as nossas necessidades. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor essa noite. O Neemias, ele orou a Deus. E quando Deus planta algo em nós, Deus, ele prepara o caminho. Ele abre portas. Ele direciona os nossos passos, irmã Luana. Sabe o que é isso? A gente sonha os sonhos dele, não é os nossos sonhos. É os sonhos dele sobre as nossas vidas, para o louvor e glória dele. Aí a gente fala assim, Senhor, recebi. Aí a gente vai orar. Aí Deus fala assim, se eu falei, fica tranquilo que eu vou abrir as portas. Eu vou preparar o caminho, fica tranquilo. Deus começa a providenciar, Claudinei. Deus começa a nos direcionar. Deus começa a abrir portas. Deus começa a falar, tá vendo o que eu estou dizendo para você? Que aquilo que você sonhou veio de mim. Aí ele começa a abrir portas. Ele começa a preparar os cenários. Ainda que esses cenários sejam complicados, difíceis, ele começa a estabelecer a sua palavra sobre as nossas vidas, se fazer valer sobre as nossas vidas. Por quê? Porque a gente se deixou que o sonho de Deus em nós pudesse ser realizado. Diga assim comigo, oração sem ação não tem eficácia. A oração, ela vem com a ação. Nesse contexto, Neemias orou, se lamentou, chorou, Tatiana, chorou, se ficasse por isso, estava tudo certo. No outro dia ele fala, tá bom, já chorei lá atrás, agora eu vou tocar o meu barco aqui. O que importa é que eu estou bem aqui de copeiro do rei. Só que aí, ele começou a servir o rei e o seu semblante era triste. Ele tomava o vinho e aí depois ele entregava para o rei. Aí, irmã Francisco, o rei olhou para ele e falou assim, o que está acontecendo com você? Porque você nunca antes estivera como está. Porventura estás doente? Qual foi a resposta de Neemias? Como poderia eu estar feliz estando a minha cidade e o meu povo em estado de miséria e destruição? A cidade dos meus pais, onde os meus pais foram sepultados. Como poderia eu ficar feliz? Olha lá, como estaria eu triste o meu rosto estando a cidade? Como não estaria triste o meu rosto estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo consumidas as suas portas a fogo?
Aí o rei fala assim para ele: o que queres que eu te faça? Aí o Neemias ora ao Senhor. O texto fala: e orou Neemias ao Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, confirma a oração que eu fiz para o Senhor lá atrás. Dai-me a estratégia para falar com o rei, Senhor. Ele já estava orando, Deus abriu uma porta para ele entrar. E a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Repita comigo: a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Homem nenhum pode fechar. Sabe o que estava acontecendo de repente? Neemias estava com o cenário preparado, Jamile. Estava dentro do contexto, na situação que Deus havia planejado para a vida dele. Pede o que tu queres. A oportunidade chegou na vida dele. Ele diz assim: permita-me reconstruir a cidade dos meus pais. Diga assim comigo: toda oração deve ser acompanhada de ação. Deus plantou no teu coração uma vontade de fazer algo para Ele. Tenha a capacidade de realizar a obra que Deus colocou no teu coração. Faça aquilo que Ele colocou para você fazer. Pastor, eu não tenho meios, eu não encontro razões para fazer. Deus vai abrir caminhos para você entrar. É isso que eu quero que você entenda. Se Deus falou, fica tranquilo, Deus vai abrir caminhos. Deus abriu a oportunidade para Neemias e ele não desperdiçou. Mais uma vez aí, para quebrar o gelo, olha para o irmão e fala: irmão, por favor, não desperdice a oportunidade. Me ajuda mais uma vez, diga para ele: sabe por quê? Faz uma cara de assustado. Sabe por quê? Porque ela chega às vezes uma vez só e nunca mais aparece. Diga para ele assim: vai em frente, meu irmão. Agarre que a oportunidade é sua. Chegou o teu momento para viver o sobrenatural de Deus. Oh, glória a Deus. Porque nós criamos uma ilusão, meu irmão abençoado que está aqui na porta. Nós criamos uma ilusão de que os caminhos do Senhor só vão acontecer em nossas vidas quando Ele vier assim: meu servo, eis que te digo, vire à direita, depois à esquerda, depois à direita e à esquerda. Lá você vai encontrar uma casa assim, assim, igual, como é que chama lá? O Ananias, o Paulo estava orando lá. Nem sempre Deus vai fazer, na verdade, na maioria das vezes Deus não vai fazer assim. Como que Deus faz então? Como que Deus faz então? Deus ministra no nosso coração o sonho dele. Depois disso, Ele começa a preparar os caminhos para você entrar. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Receba essa palavra nessa noite. Receba essa palavra. Não desperdice as oportunidades. Elas chegam e às vezes vêm uma vez só e nunca mais aparece. Para finalizar, porque a história é longa, Neemias ele recebeu cartas do rei Artaxerxes, né? E da mesma maneira ele ouviu a voz de Deus e saiu para reconstruir a cidade. Só que ele recebeu cartas também e tornou-se governador para poder passar, né, pelos ambientes que ele passaria ali. Recebeu a autoridade do rei da Pérsia. Quando ele chegou em Jerusalém, só para resumir, tinha uma frota de gente lá querendo ajudar ele. Foi assim? Foi assim? Quando ele chegou lá, ele encontrou um cenário de caos. Mas ele disse lá assim: permita-me ir à cidade dos meus pais, para que eu possa reconstruí-la, reedificá-la. Qual é mais fácil, construir ou reconstruir? Imagine, Lauren, os muros destruídos, as portas tomadas a fogo, a cidade totalmente destruída. Neemias chega, e o texto vai dizer, porque não dá mais tempo para poder discorrer, o texto vai dizer que ele passou 3 dias sem falar nada para ninguém. E um dia à noite ele pegou, eu acho que eu não posso falar se era um cavalo, se era uma mula, se era qual que era o animal daquele tempo. Eu não sei qual que era, eu sei que era um animal de
Como é que fala? De montaria, né? Montaria que fala? Montaria. Ele pegou o seu animal e alguns poucos homens e foi verificar como se encontrava a cidade. A cidade estava tão mal, tão destruída, que teve um determinado ponto, pastor Cleber, que ele teve que descer do cavalo. Na minha história é o cavalo. Ele teve que descer do cavalo para poder passar pelo meio dos escombros, porque não conseguia passar. Você vai entender a palavra nessa noite. Está pensando que vai ter vida fácil? Deus plantou aí? Agora é só alegria. Deus está comigo, eu vou chegar lá. Se prepara, meu irmão, porque você vai encontrar uns escombros pelo meio do caminho. A vida não vai ser fácil para você e nem para mim. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite, para alegrar o teu coração e você sair daqui cheio de Deus. Se Deus falou com você, Ele vai segurar nas suas mãos e vai dizer assim, ó, tá complicado, o caminho está cada vez mais difícil, mas Ele vai ministrar no teu coração dizendo, eu estarei convosco até o fim, segurarei nas tuas mãos e jamais te desampararei. Aplauda o nome do Senhor Jesus com alegria na alma. Alegria na alma. Fiquem em pé, por favor, meus irmãos. Apareceu uns camaradas lá. Fala o nome deles, pastor Cleber. O senhor que é um homem bíblia. Sanbalate, Tobias e Gesem. Isso aí. Gesem. Sanbalate, outro nominho, né? Sanbalate, Tobias e Gesem. O Neemias não falou para ninguém o que ele iria fazer, mas um dia, irmã Juliana, ele decidiu contar. E aí ele começou a reconstruir a cidade. Esses camaradas chegou e abre para mim, põe no último verso. O que ouvindo Sanbalate, não, põe no último verso do capítulo de número 2. Não, põe um antes, só para a gente finalizar, um antes desse. O que ouvindo Sanbalate e Tobias e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isto que fazeis? Está entendendo? Você não vai ter vida fácil para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não vai ter vida fácil. Quereis rebelar-vos contra o rei? Agora olha a palavra do Neemias. Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Levante as suas mãos, por favor. Só para você que recebeu essa palavra, diga assim comigo, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Mais uma vez, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós nos levantaremos e edificaremos. Continua aí, reedificaremos e reconstruiremos. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Em resumo, Deus plantará um sonho no nosso coração, um projeto. Nós oraremos ao Senhor e Deus nos direcionará para fazer a sua obra. E Ele garantirá essa obra, cuidará de nós, em todos os aspectos. Diga assim comigo, Deus não fica devendo nada para ninguém. Nada para ninguém. Nada. Deus sabe a obra das suas mãos. Tem pessoas que estão aqui que estão colhendo coisas que plantou lá atrás. E vai colher muito mais. Desde que ande conforme a vontade do Senhor. Amém?
Deus abençoe. Vamos orar para que Deus nos dê estrutura e entendimento sobre os propósitos do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? E para que nós venhamos obedecer a sua vontade. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, Pai. Te louvamos por tua palavra, ela é preciosa, Senhor. Obrigado, Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Confirma essa palavra nos vossos corações. Que o teu Santo Espírito possa lhes fortalecer, ó Pai. Vai quebrando, Senhor, o laço. Toda palavra de maldição cai por terra. Toda obra maligna cai por terra nesta noite, Pai. Toda opressão, todo embaraço cai por terra nesta noite, Pai. Ministra, Senhor, nos corações dos teus filhos a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa colocar nos vossos corações os teus sonhos, ó Deus. Que nós todos, ó Deus, possamos, ó Deus, obedecer a sua voz. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Não permita que a oposição atrapalhe os planos de Deus na sua vida. Siga firme. Olhe para o Senhor. Amém? Deus abençoe. Queridos irmãos, rapidinho, nós temos hoje cantina. É isso? Acabou? Ixi, já acabou, meus irmãos. Acho que foi por encomenda, já acabou. Então, nós temos que ir para casa. Abençoados para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Uma semana poderosa, abençoadíssima. Que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre a vida de vocês. Amém? No nome de Jesus Cristo. Nós temos aqui terça da palavra. Estamos aqui com estudo escatológico. Ai, pastor, não gosto de teologia, não. Não é teologia, não. É bem simples e objetivo. Amém? E nas quintas-feiras, nós temos aqui um grande culto de louvor e adoração. Amém? Qual que é o outro anúncio? Sábado, Santa Ceia do Senhor Jesus. E pela manhã, o jejum da Cibesa. Amém? Ah, sim. Sexta-feira, meus irmãos, começa uma desma. Amém? Os jovens eram para estar lá ontem, na Santa Ceia. Ontem era o dia dos jovens lá na Santa Ceia. Quem não foi? Você, Gabi, mais alguém? Aí, você também não foi, a Ju? Mais alguém? Não foi? Agora, sábado, vocês têm que estar lá. Não pode participar da Santa Ceia aqui, senão eu vou ficar em desobediência. Amém? Entenderam? Tinha que ter ido lá ontem, participar da Santa Ceia. Foi ordem do presidente da igreja. Tá certo? Então, agora, saia ceia só no próximo mês. Porque era ontem lá na sede. Quem entendeu, diga amém. Amém, meus irmãos? Eu não vou pecar não, irmãos. Pode ter certeza. Amém? Deus abençoe vocês. Ah, sim. Não se esqueçam, meus irmãos, de trazer o quilo no próximo sábado. Amém? Esse mês foi bem devagar. Mas a gente consegue melhorar. Amém? Fazer um negócio bem bacana. Deus abençoe. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Irmão Edson, vem aqui fazer essa oração. Sim. Fala que a alma desma é sexta, sábado, domingo, segunda e terça, hein? Tudo isso? E quarta também. Amém, meus irmãos. O pastor pediu para avisar que a alma desma é sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Amém. Salva que o domingo é pela manhã. Domingo é pela manhã. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Quem foi abençoado hoje, diga amém. Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, por esta noite, Senhor, maravilhosa, Pai. Ó, qual nós estivemos aqui, Senhor, nesta noite, Pai. Sentimos o teu poder, a tua unção, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que fica, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Dá entendimento, Senhor, para a tua igreja, Senhor. E com orarmos, Senhor amado, podemos também ter ação, ó Pai. Não ficarmos parados, Senhor amado. Nos movermos, Senhor. Continua, Pai, falando aos nossos corações essa semana. Abençoando a tua igreja, abençoando a cada um.
Pai, leva cada um para o seu lar, Pai, guardado e amparado debaixo das tuas fortes, potentes e poderosas mãos, Senhor. Dá uma semana abençoada, Senhor, e que possamos estar sempre na tua presença, Senhor, sempre te buscando, ó Pai. Guarda cada um, livra e nos abençoa, Pai, e continua, Pai, conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dá bênção. Estenda a sua mão, abra o seu coração, que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida e sobre a sua família, e os que creem, digam amém. Quem diz amém, cumprimento também em nome de Jesus. Posso tirar? Pode. Vou pegar para as meninas. João.